Aí, beleza. Você... Vamos falar da sua... Onde entra o conselho tutelar na sua vida? Em que momento? O Conselho Tutelar, eu sempre fui muito ligado à política. Eu gosto da política boa, não da política má. Eu gosto daquela política inclusiva, aquela política coletiva, aquela política social, aquela política que. E não aquela política, muitas vezes, olhando para o próprio umbigo e levando pela sua opinião e não pela opinião coletiva, porque ser político É. é você trabalhar para o povo e pelo povo, né? E meio que deixar as suas, digamos assim, as suas opiniões de lado, né? Sei lá, é o que eu penso. Mas enfim, e nessa época era o Zé Carlos Biasotto, o prefeito. Eu gosto muito do Zé Carlos também, acho ele uma pessoa que contribuiu, não só ele, eu acho que todos os prefeitos que passam por Borborema, eu acho que de certa forma pôs um tijolo. É verdade. E É na mesma lógica de tudo que a gente falou aqui. Até exato. o prefeito ruim tem alguma participação ou contribuição pro caminho Boa. que as coisas vão tomar, né? Tem um pensamento sociológico que eu gosto muito que diz assim: para toda evolução é necessária uma revolução. Então, até aqueles que de certa forma não foram, não contribuíram com as expectativas do povo, de certa forma, através dessa revolução, acabou tendo uma evolução. Uhum. Então, isso em tudo na vida. Às vezes a gente precisa, que nem você disse no começo hoje, caiu um armário na minha costa do iguinho, sorria e dê bom dia para o armário. Então isso é uma revolução para que haja uma evolução. E nesse caso, na época, o Zé Carlos era prefeito ainda e instituiu o Conselho Tutelar. Mas ele instituiu por ele ser bonzinho? Não, porque era uma lei federal e Que precisava todos ser os atendida. municípios precisariam instituir. E aí eu fui procurar me informar o que era Conselho Tutelar. E aí eu andei vendo, falei, deve ser interessante essa bagaça, vamos tentar. Mas antes de eu me candidatar, que é um processo seletivo, você tinha que fazer uma prova, passar por avaliação psicológica, aí depois dessas etapas ir para a eleição. O que eu fiz na época? Eu fui para Novo Horizonte, que já tinha conselho instituído, fui para Ibitinga e fui para Itápolis, nas 3 cidades, para conversar com os conselheiros, para saber a opinião dos 3 aqui da região, como era ser conselheiro tutelar. Antes de fazer prova ou depois? Antes. Tá. Eu fui me informar. E aí, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Tudo tem as consequências. E aí eu falei, não, eu acho legal, eu acho que eu vou me engajar nisso, porque eu vejo como conselheiro tutelar não é só um emprego, é uma missão. Realmente. Por quê? Porque você tem que saber lidar 24 horas com conflito. Seja conflitos com o assistido, que são as pessoas que nos procuram, seja conflito com a justiça, e é conflito com a administração pública, e é conflito com as políticas sociais. Então, conselheiro tutelar eu vejo que é uma missão. Aquele que entra para ser conselheiro, de certa forma, ele tem que ter muita psicologia e evolução espiritual e cabeça, sensatez, para conseguir ser um bom conselheiro, para conseguir cumprir a missão. Tanto que é cargo eletivo, assim como vereador, assim como prefeito, mas é uma missão. Você concorda com essa forma de escolha dos conselheiros? Cargo eletivo? Você acha que deveria ter outra Eu forma? não concordo. Eu Por quê? não concordo porque eu acho que tinha que ser concurso. Porque você não aprende ser um bom conselheiro em 4 anos.
Você, às vezes, quando você está terminando o seu mandato, você se considera experiente. Quando você está começando uma experiência de como lidar com a parte... Porque o conselho ele não tem que lidar só com os conflitos. Ainda tem a burocracia administrativa em sede do conselho tutelar. Isso aí deve ser um saco, que né? você tem noção de ofício, requerimento, os protocolos, os arquivos, como responder para o judiciário, como responder para a promotoria, como requisitar um serviço, como lidar com a segurança pública, enfim. Então, quando você começa a ter o macete da coisa, você sai, termina teu mandato. Então, eu sou a favor, mas quem fez a lei, os protagonistas aí do Estatuto da Criança, entende que o mandato de conselheiro deve ser renovado já para também não cair no vício. Se você, por exemplo, não for uma pessoa, vamos dizer, solidária, uma pessoa que trabalha pelo próximo, uma pessoa que pega essa missão como verdadeiramente deva ser, se você coloca essa pessoa concursada, a sociedade vai pagar o preço de um mau conselheiro para o resto da vida. Pois é. Então, quem protagonizou, quem foi o autor do Estatuto da Criança, pensou nessa sensibilidade de não deixar ali uma pessoa má, de repente, com má conduta, com falta de entusiasmo aí. Muito interessante isso, eu não tinha pensado para todo o tempo. Por esse lado. Então é por isso. Então eu tenho minhas duas visões. Tenho sempre tem, a né? consequência de uma e de outra. Mas, por sorte, eu fui 4 mandatos. Então também não significa que eu usei a palavra sorte agora para ser modesto. Mas o que acontece? Se você for bom profissional, você pode ser reeleito quantas vezes você quiser. É verdade. Que eu acho que depois a gente vai falar do que você saiu do conselho, né? Eu renunciei. Você renunciou. Agora, nesse último mandato, com quase 3 anos de conselho, nesse último mandato.